Se você é psicólogo como eu, psicóloga como eu, você já pensou em criar uma mentoria e se esbarrou em algumas questões. Como estruturar uma mentoria? Qual tema criar uma mentoria? Uma mentoria não seria uma terapia disfarçada? Essas são algumas perguntas e questionamentos que eu recebo de mentoradas que são psicólogas e que muitas vezes paralisam na hora de criar uma mentoria. Se você chegou aqui no meu canal agora, eu sou Priscila Camilo e eu quero já te desafiar a conhecer os outros conteúdos que eu tenho aqui para psicólogos, curtir esse canal, compartilhar esse vídeo, porque o que nós vamos falar até o final desse vídeo pode te ajudar a não só pensar sobre esse tema, pensar na sua carreira como algo onde você precisa ser proativa e também trazer para você algumas considerações importantes sobre como criar uma mentoria sendo psicólogo. O que eu quero trazer para você é que a psicologia e o psicólogo, a psicóloga, tem uma carreira como qualquer outra pessoa. E se você teve uma formação muito clínica, é muito provável que você saiu da faculdade com um cérebro muito setado para atender. E não há nenhum problema com isso. Eu amo, como eu sempre falo, eu amo atender a minha clínica. Estudar a clínica é algo muito prazeroso, atender os meus clientes na clínica é algo muito prazeroso, mas eu quero que você comece a pensar que você tem uma carreira e você precisa cuidar dessa carreira. Eu sei que hoje, quem vive apenas da sessão, e se você não conhece o meu método que eu defendo, é a agenda elástica, você esticar seus ganhos sem precisar esticar sua hora, para que isso ocorra, você precisa criar alguns serviços para além da sessão. E eu sou uma defensora, sim, de você criar uma mentoria. Mas antes que você já desista de assistir esse vídeo até o final, eu quero trazer alguns motivos pelos quais você deveria pensar em ter uma mentoria e por onde você começaria isso de forma estruturada. Bom, o primeiro ponto que eu diria para você pensar em ter uma mentoria é que quem vive somente da sessão não tem previsibilidade. Se você adoecer, se acontecer qualquer contingência na sua vida, você vai ter que parar de atender e você vai ter as sessões como única fonte de ganho. Ao passo que se você tem uma mentoria, você não só tem mais uma fonte de ganho, você também tem mais uma forma de se relacionar com o seu cliente. Você vai conhecer um outro tipo de cliente que vai vir até você através de um caminho que você vai criar, diferente de uma psicoterapia. Você deveria ter uma mentoria, porque hoje existem pessoas na sua clínica que talvez não faria mais uma psicoterapia, mas faria uma mentoria com você por já confiar no seu trabalho, no seu serviço. Você deveria ter uma mentoria, porque existem clientes que nunca vão fazer uma psicoterapia, mas que fariam uma mentoria, que é outra coisa totalmente diferente. Dito isso, eu quero trazer para você a diferença entre uma mentoria e uma psicoterapia. Essas duas coisas são diametralmente opostas. Uma psicoterapia, ela tem um objetivo individual, onde você vai trabalhar de modo profundo, onde você vai trabalhar a história do seu cliente, onde você vai ter um acolhimento, um olhar sobre a saúde mental e principalmente caminhar nessa jornada com o teu cliente. O objetivo da mentoria é você construir um caminho, um processo estruturado, onde esse cliente que chega aqui no ponto A com um problema, ele precisa, através do caminho que você construiu, chegar no ponto B com alguma solução. Claramente, uma mentoria não tem um objetivo de aprofundar temas que são caros, às vezes, da clínica psicológica, mas uma mentoria pode ser um formato que você pode atuar, por exemplo, dando uma mentoria de carreira. Hoje, ao meu ver, quando eu olho o mercado, não existe profissional mais bem preparado em formação e graduação do que um psicólogo para entender de comportamento humano. Todos os outros profissionais que entram de alguma forma nessa área não tiveram o repertório, o conhecimento, a formação, o alicerce da carreira
para lidar com questões que envolvem comportamento, que envolvem pensamento, sentimento, emoção, cognição, memória. Então, sim, você hoje, psicólogo, psicóloga, é sim o profissional mais bem preparado para ter uma mentoria de carreira. E por que que você não tem uma mentoria de carreira ainda? Uma outra forma de você estruturar uma mentoria é uma mentoria sobre mudanças de hábito, estilo de vida, qualidade de vida, longevidade. São temas onde existe um trabalho a ser feito, um caminho a ser construído para que o cliente consiga construir novos repertórios comportamentais, principalmente em mudança e estilo de vida. Então, aqui eu estou dando algumas ideias sobre temas que você já poderia estar atuando. Mas eu queria dizer que talvez os fatores que faz com que você hoje não tenha uma mentoria são questões muito mais de mentalidade, de uma atitude mental, onde existe uma paralisia, onde as pessoas travam naquilo que elas já sabem. Eu sei que você tem muito conhecimento, você tem assuntos na sua clínica que seriam relevantes até, quem sabe, para uma mentoria, mas você nunca pensou em estruturar isso e construir esse outro serviço. O que eu quero dizer para você é te desafiar, é que já existe um público que está pronto para dar um próximo passo com você na sua mentoria. Mas o que, que você vai precisar saber? Primeiro, nem tudo que acontece na clínica é passível de ser transformado numa mentoria. Isso é a maior mentira que você pode já ter ouvido por aí na internet. Não é sobre isso. Para nós criarmos uma mentoria, nós precisamos de temas com soluções onde se possa criar um caminho, onde se possa criar um passo a passo para que o cliente chegue do ponto A ao ponto B. Então, aqui a gente está falando de alguns temas que caberiam numa mentoria e alguns temas que não caberia jamais em uma mentoria. E aqui eu quero trazer uma questão muito importante para você pensar. Eu sei que você tem conhecimento, eu sei que você tem repertório, mas muitas vezes você não sabe estruturar o que você já sabe. Você não sabe categorizar o seu saber e transformar isso em forma metodológica educacional. E eu sei que provavelmente você já ouviu, se você acompanha um pouquinho de mercado digital, alguns mentores que não conhecem a área da psicologia, dizendo assim: você precisa simplesmente criar um método. E muitos psicólogos falam assim: eu tenho ranço desse pessoal do digital que fala que a gente precisa criar um método. Primeiro, eu quero te dizer que há alguns elementos passíveis de você ter ranço no digital, mas esse eu quero defender uma questão. Quando a gente fala para você criar um método, é um método educacional, um método onde as pessoas possam chegar no ponto, chegam para sua mentoria no ponto A e caminha para o ponto B. Aqui a gente está falando de método educacional, não é método científico. Você não vai criar algo que não existe, você vai criar algo que é passível do teu cliente alcançar a solução que ele precisa através da tua mentoria. E a grande questão, muitas vezes, é estruturar o saber, estruturar o conhecimento, aquilo que você sabe, é da forma ao que você já construiu. E muitas vezes você não sabe fazer isso, porque vai precisar da ajuda de alguém para que estruture esse saber com você. Eu tenho todo um passo a passo onde eu sento com as minhas mentoradas, os meus mentorados, para criar essa estrutura. E eu defendo isso porque eu não venho só da psicologia. Eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo. A minha primeira formação foi administração de empresas. E quando eu também falo de carreira, eu tenho uns elementos para ajudar esse psicólogo, essa psicóloga a criar essa mentoria. Eu também tenho outros elementos que ajudem esse psicólogo, essa psicóloga também ter um perfil um pouquinho mais empreendedor do que quando ele saiu da faculdade. E esses elementos se tornam os meus temas de mentoria. E eu quero te desafiar a você pensar sobre a possibilidade de ter uma mentoria e, se houver qualquer dificuldade de mentalidade e atitude mental, descobrir qual é a minha mentalidade que me impede de criar uma mentoria. Se você ouviu muitas coisas, talvez a palavra mentor, a palavra mentora, te dá ali uma certa aversão, talvez seja porque realmente, dentro do nosso mercado, ainda existem pessoas
que estão prestando um desserviço a um serviço que eu considero muito importante, mentoria. Inclusive, eu tenho uma mentora, inclusive, eu já tive muitos mentores na minha carreira, mas eu considero muito importante você repensar sobre o que impede você de caminhar para ter uma mentoria, qual é a atitude mental que te impede de não estruturar isso e procurar essa ajuda se você já está decidida ou decidido a dar esse passo na sua carreira. A nossa carreira é uma carreira dinâmica, o mundo é volátil, precisamos ser protagonistas da nossa carreira. Se você hoje está deixando a tua carreira a, a ser caminhada de uma única forma, de um único jeito, você corre grandes riscos. Eu penso que caminhar só na clínica é maravilhoso. Eu sou uma apaixonada pela clínica psicológica, mas eu já ouvia dos meus pais: nunca deposite os seus ovos num cesto só. Por quê? Não só financeiramente isso não é prudente, mas também você se abrirá a outras possibilidades de ter clientes extremamente interessantes dentro de um programa de mentoria. Então, eu quero te inspirar, sim, eu quero te desafiar a pensar num programa de mentoria. E se você precisar de uma mentora que tenha esse olhar específico para a nossa área, a psicologia, que entende o código de ética a qual nós estamos submetidos, qual é um trabalho que a gente pode desenvolver dentro do nosso saber, você passe a contar comigo como a sua futura e, quem sabe, agora mentora. Eu vou deixar aqui debaixo desse vídeo uma aplicação para minha mentoria, onde você pode aplicar se você estiver num momento de fazer uma mentoria. E eu penso que, por mais que você vai fazer uma mentoria para criar uma mentoria, você vai aprender sobre ter uma atitude mental muito mais protagonista da tua carreira, muito mais empreendedora. Eu espero você num próximo vídeo. Curte esse vídeo, compartilhe e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!